Olá, salve! Sejam bem-vindos ao canal Linha de Frente da Espiritualidade. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Chaim. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. E hoje eu vou falar um pouco sobre dependência química e espiritualidade. Já tem alguns anos, desde 2009, eu trabalho com dependência química enquanto psicóloga. Trabalhei em uma clínica de reabilitação de 2009 até 2013 e recentemente, ano passado, eu voltei a trabalhar, a atuar na área da dependência química enquanto psicóloga. Porém, a dependência química é uma doença que tem um lado espiritual muito forte, um lado espiritual muito atuante em cima dos dependentes químicos, porque praticamente todas as substâncias psicoativas, no rol aí das drogas e álcool também, elas acabam agindo no sentido de expandir a mediunidade daquelas pessoas que fazem uso frequente e que acabam se viciando. É importante ressaltar que é uma minoria das pessoas que acaba se viciando mesmo fortemente em drogas. Das pessoas que experimentam drogas, é uma minoria que vai se viciar. E nesse processo, que é um processo psicológico, sistêmico e é um processo também espiritual, vão acontecendo uma série de... A pessoa vai sofrendo uma série de obsessões espirituais que vão fazendo com que ela se mantenha naquele uso de drogas. Então é um quadro bem complexo e geralmente os dependentes químicos, os usuários de drogas, quando eles vão para um tratamento apométrico ou para um tratamento espiritual, eles estão com inúmeras obsessões, eles estão com muitos obsessores. A gente costuma dizer que uma pessoa viciada em drogas, ela anda com uma legião, ou seja, ela anda assim com muitos espíritos ali do lado dela. E por que ela anda com tantos espíritos ali do lado dela? Bom, as drogas, as substâncias psicoativas, elas estão entre nós desde os tempos remotos, desde quando começou a existir civilização. Muitas vezes as ervas psicoativas, as plantas psicoativas, elas são utilizadas em rituais religiosos. Então você tem a ayahuasca, que é utilizada em ritual religioso. A própria maconha, ela é utilizada em rituais religiosos. E você tem uma série de outras substâncias psicoativas que são utilizadas em rituais religiosos, e o próprio álcool, ele também é muito utilizado em rituais religiosos. E por que o ser humano, desde os tempos remotos, desde a antiguidade, faz uso de substâncias psicoativas para rituais religiosos? Porque, via de regra, a maioria dessas substâncias psicoativas, elas vão expandir o nosso chakra coronário, esse chakra que está aqui no topo da cabeça. Elas promovem uma expansão desse chakra e do chakra frontal também. Então eu consigo ter uma expansão quase que imediata da minha mediunidade quando eu faço uso de uma substância psicoativa. E é por isso que elas são, desde a antiguidade, utilizadas em rituais religiosos, que é para que o médium, o sacerdote, a pessoa que estivesse ali usando, tivesse um contato com seres da outra dimensão ou com o eu superior
ou com o mentor dele, enfim, para que ele conseguisse ter um contato mais, digamos assim, mais fácil, mais facilitado por essa expansão do coronário que a substância vai dar para a pessoa, né? O álcool, ele faz muito isso. Vocês devem conhecer ou já devem ter ouvido falar de uma pessoa que bebeu muito, ou às vezes nem bebeu tanto, bebeu um pouco, e aí ela se transformou, ela se transtornou, ela ficou completamente diferente, nem parecia que era a pessoa que estava ali. Então, provavelmente, quando ela bebeu e houve a expansão do coronário dela, ela acabou incorporando. E é por isso que dá aquela sensação assim, nossa, nem parecia que era aquela pessoa. Então, essa pessoa ela incorporou e aí ela ficou completamente diferente. Isso acontece muitas vezes, eu mesma já presenciei. Uma das minhas irmãs, eu tenho duas irmãs que elas são super médiums, assim, elas têm uma mediunidade super aflorada, ostensiva mesmo e já desde muito cedo, desde a adolescência. E uma vez, em um determinado carnaval, um pré-carnaval, uma delas bebeu, acho que uma ou duas latinhas de cerveja e ela simplesmente incorporou. E deu bastante trabalho para desincorporar. Os meus pais acharam que ela estava tendo um surto psicótico e ainda bem que eu já tinha todo o conhecimento, né? Já tinha a compreensão de que ela não estava tendo um surto, que ela estava numa incorporação e consegui ajudar junto com outros dois médiums do terreiro que a gente frequenta. Então, mas foi assim um caso bem, foi uma experiência bem intensa, tanto para mim como para as minhas irmãs também, como para os meus pais, e isso acontece com muitas pessoas e infelizmente as pessoas não têm conhecimento, elas não sabem e acabam sendo internadas em um hospital psiquiátrico e sendo tratadas de uma forma errada mesmo, e às vezes até vai prejudicar ainda mais a saúde mental dessa pessoa, né? Porque na verdade muitas vezes não é um surto psicótico, é uma incorporação involuntária e ostensiva, e aí precisa ser tratado da maneira correta, senão a saúde mental dessa pessoa vai começar a se deteriorar. E é o que a gente vê na maioria dos casos, infelizmente. Então vamos lá. Quando a pessoa usa o álcool e outras drogas, além dela expandir sem saber a mediunidade, porque a mediunidade é uma faculdade parapsíquica que todos nós temos. Todo ser humano tem mediunidade. Qual é a diferença? A diferença é que, por exemplo, eu, Carla, eu fiz algumas coisas nessa encarnação e encarnações passadas que eu fui expandindo a minha mediunidade. Então eu tenho uma sensibilidade maior, eu tenho eu consigo incorporar, eu tenho uma conexão maior, eu sou um canal mais livre, digamos assim, entre a dimensão física e a dimensão astral. E pessoas que nunca fizeram nada, nunca não tiveram vidas onde foram sacerdotes, nem nada disso, são ateus, enfim, não estimulam esse lado, não estimulam a sensibilidade, elas têm a mediunidade, só que a gente diz que a mediunidade está ali reprimida, ela tá quietinha, ela tá dormente. Se essa pessoa começar a estimular, provavelmente ela vai começar a ficar mais sensível e assim vai, né? Então a mediunidade é uma coisa que todos nós temos. E o que acontece quando uma pessoa viciada em álcool ou em drogas desencarna? Ela acaba indo
pro umbral e, mais especificamente, um lugar onde os espíritas costumam chamar de Vale dos Drogados ou Vale dos Viciados. É uma região do umbral, ou seja, é uma região densa, é uma região negativa. E por que eles chamam, né, os espíritas chamam de Vale dos Viciados, né? Tem o Vale dos Suicidas, tem o Vale do Sexo, porque acaba por frequência, por sintonia, todo mundo que é viciado em drogas, ou em álcool, ou nos dois, e desencarna, acaba indo para o mesmo lugar. É uma questão de sintonia vibratória. A gente se une com quem tem compatibilidade vibratória, com quem está na mesma frequência que nós. E é por isso que é sempre bom dar uma olhada ali no teu hall de amizades, nos teus relacionamentos, porque se eles estão de uma qualidade que você considera ruim, é porque você está vibrando nessa frequência ruim. E aí fica para você pensar sobre isso. Então, voltando, a pessoa que é viciada, que ela tem um vício, ela tem uma compulsão, ou seja, ela tá sempre buscando essa sensação que a droga traz, o efeito, né? O efeito psicológico, emocional que a droga traz, o que o álcool traz. Quando ela desencarna, ela se vê numa situação complicadíssima, porque ela vai para a dimensão astral e lá não tem álcool e drogas. Só que ela vai sentir todos os sintomas de abstinência. Ou seja, ela vai entrar numa situação enlouquecedora praticamente. Porque não vai ter álcool, não vai ter droga, não vai ter nada. Ela vai estar num lugar que ela não faz a menor ideia do que está acontecendo. Vai levar um certo tempo para ela entender que ela desencarnou. Principalmente se desencarnou por um acidente, de uma morte assim muito brusca, né, onde o corpo astral é praticamente espirrado para fora do corpo físico, né? Então são situações que a pessoa ela demora um tempo assim, até cair a ficha dela, e às vezes demora bastante tempo. E o tempo na dimensão astral é diferente do tempo nosso aqui da dimensão física. Às vezes, 1 minuto na dimensão física é 1 século na dimensão astral e vice-versa. Às vezes se passa 1 século aqui, mas na dimensão astral passou-se 1 minuto. Então, assim, o tempo lá, na verdade, o tempo não existe. Ele é totalmente relativo, ele é uma construção mental. Então, é muito complicado. E a pessoa que tem o vício em drogas, em álcool, ela se vê numa situação muito complicada do lado de lá. Ela vai ter abstinência, não vai ter a substância. Ela vai ficar enlouquecida. E o que ela vai fazer? Ela vai começar a buscar sanar esse problema dela. Ela vai começar a buscar sentir os efeitos da droga novamente. E o que ela vai fazer? Ela vai procurar pessoas que estão aqui na dimensão física usando drogas. Ou seja, muitas vezes um dependente químico, ele não tem muitos obsessores que estão cobrando ele, né? Aquele obsessor nosso ali de estimação, que conhece a gente de muitas vidas e que vem cobrando a gente já há muitas encarnações. Esse é o obsessorzinho de estimação. No caso do dependente químico, ele vai começar a atrair vários obsessores que ele nunca teve nenhum tipo de relação, mas que vão se aproximar dele para induzir ele a usar mais droga, a beber mais, para que eles consigam captar essa energia, sugar essa energia do encarnado, ter a sensação, porque daí eles vão ficar ali pertinho, eles conseguem ter a sensação do efeito,
da droga. E aí eles vão ficar mais satisfeitos, mais tranquilos, vão parar de sentir abstinência e tudo mais. E vão se divertir também, porque eles também querem ter o barato da droga. Só que nessas eles acabam fazendo o quê? Escravizando o encarnado, que por já estar buscando álcool e drogas para se aliviar das suas dores emocionais, que é o que geralmente acontece, é uma pessoa que já tem uma fragilidade bem grande, uma fragilidade de ego bem grande, né? Ela tem uma estruturação de personalidade deficiente, deficitária. Ela é uma pessoa muitas vezes intolerante a frustrações, é uma pessoa imediatista, é uma pessoa que não consegue aguentar muito tempo uma dor sem se aliviar de alguma forma, sem se anestesiar ou sem sentir alguma sensação prazerosa. Então é aquela pessoa que ela tá buscando ali a mamadeira da droga o tempo todo. É uma pessoa que ela não se desenvolveu plenamente enquanto adulto, enquanto personalidade. Ela tem uma personalidade muito fragilizada do ponto de vista emocional. E aí, o que acontece? Ela constantemente vibra baixo. Porque uma pessoa assim, ela tá sempre vibrando na insatisfação, ela tá vibrando na raiva, ela vibra na tristeza, ela vibra na angústia, ela vibra na depressão, ela sempre tá vibrando baixo. E se não for sempre, então é a maioria das vezes, a maior parte do tempo ela tá vibrando baixo. E ela precisa daquela droga, daquela substância, para se sentir melhor. Geralmente são pessoas que têm uma baixa autoestima, que têm muitas carências, que têm muitas questões familiares. A família de um dependente químico é sempre muito disfuncional e muito adoecida. Então, do ponto de vista sistêmico, são famílias adoecidas e o dependente químico entra no lugar do bode expiatório da família. Ou seja, ele é aquele que acaba carregando a cruz da família. E, para quem entende aí um pouco de constelação familiar, das leis sistêmicas, sempre que eu carrego, né, que inconscientemente eu carrego a cruz que é do meu pai, da minha mãe, dos meus antepassados, eu vou sucumbir, porque eu não posso carregar a cruz de quem veio primeiro que eu. Essa cruz é muito grande para eu carregar, né? Lembra lá da lei da hierarquia, do Bert Hellinger. E o dependente químico, ele acaba, num movimento inconsciente, fazendo isso. Ele começa a carregar a cruz dos pais, da família. Ele vira o bode expiatório, porque ele, pelo próprio uso de drogas, ele vai dar muitos problemas. Ele vai dar muitos problemas para a família. E ele acaba sendo depositário de toda a loucura, de todo o lixo emocional da família. E são famílias muito adoecidas, muito disfuncionais. E nesse bololô todo, ele vibra baixo constantemente. E ele vai sintonizar o quê? Com espíritos baixos também, com espíritos trevosos, com espíritos que são viciados em drogas, em álcool e etc. E que vão se aproximando dele, ali vão criando vínculos energéticos com ele, com aquele encarnado, e começam a induzir mesmo para que ele use mais e mais e mais e sem parar. Então eles vão ali sugar o dependente químico, ou até o dependente químico morrer e passar para o lado de lá e se tornar um obsessor de algum outro dependente químico que está encarnado, ou até esse dependente químico ter um estalo, de repente o mentor dele consegue mandar uma mensagem e essa pessoa vai se tratar. E aí vai começar
todo esse processo de limpeza, não só das drogas, mas também da limpeza energética e espiritual. Então, a dependência química ela é muito complexa, não só do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional e sistêmico, mas ela é muito complexa do ponto de vista espiritual também, e principalmente, tá? É como eu havia dito, a gente, na apometria, num terreiro, quando pega um dependente químico, a gente vê que ele não tá com um ou dois obsessores, ele tá com uma legião, ele tá com vários obsessores. E isso pode levar o dependente químico à loucura, sim. Por quê? Então vamos lá, dependente químico, pelo próprio uso da droga, ele tá expandindo a mediunidade dele, ele tá aflorando a mediunidade dele. E, por exemplo, drogas que vão aflorar muito a mediunidade: álcool, maconha, cocaína, ayahuasca, MDMA, que é o êxtase. Essas drogas afloram muito a mediunidade. Elas são assim digamos assim, elas vão dar um salto quântico na mediunidade daquela pessoa. Só que aquela pessoa, se ela tá nessas de usar droga, com certeza ela não tá cuidando do lado espiritual dela. Com certeza ela não tá dando a mínima pro lado espiritual dela. Isso se ela acreditar nesse lado. Porque muitos não acreditam. E aí vira um campo fértil para muitos ataques, muitas obsessões. E essa pessoa começa a enlouquecer sim. Por quê? Tá expandindo a mediunidade, aflorando a mediunidade de uma forma desequilibrada, descontrolada e sem conhecimento. Os obsessores estão chegando, estão atacando, estão sugando e ela começa a sentir, ver e ouvir. E aí ela entra numa baita de uma paranoia, começa a ter aquela mania de perseguição, que é muito típica dos adictos. O sistema nervoso central, ele já tá hiperestimulado, ou seja, ele tá assim, tipo, super sensível por causa das substâncias, por causa dos neurotransmissores que essas substâncias liberam em grande quantidade no cérebro. Então você tem descarga de dopamina, você tem descarga alta de serotonina, que em tese é muito bom. É muito bom serotonina, é o neurotransmissor da alegria, só que numa descarga muito elevada ele vai te deixar extremamente sensível e pode te dar mania de perseguição. Principalmente se você já é uma pessoa um tanto quanto desconfiada. A droga, ela sempre acaba aflorando tudo aquilo que a gente tem dentro da gente também. Ela acaba potencializando. Então, se eu sou uma pessoa desconfiada e uso uma droga estimulante, um êxtase ou cocaína, eu vou ficar muito desconfiada. E aí eu vou começar a sentir as energias perto de mim, porque a minha mediunidade vai estar aflorada. Aí eu vou entrar naquela paranoia. E geralmente as energias que se aproximam são energias densas, então eu vou entrar numa grande paranoia mesmo. Espíritos zombeteiros podem se aproximar pelo simples fato de tirarem um baita de um sarro da minha cara, me deixarem ainda mais paranoica. E aí o que pode acontecer? Realmente pode ter um surto onde a pessoa perde completamente a noção. Ela não só pode incorporar uma dessas entidades zombeteiras, enfim, densas, mas ela pode sim ter o mental dela completamente bagunçado, completamente prejudicado. E dependendo da gravidade do surto e dependendo da frequência com que a pessoa vai tendo esses surtos, o mental dela vai se deteriorando e de forma permanente. Eu já vi isso muito na clínica de dependência química, principalmente, gente, com o uso de maconha. A maconha, ela é o líder, é o campeão de bilheteria dos surtos psicóticos.
E nesses surtos vai ter sim muita questão espiritual, muita obsessão, porque eles vêm e aí eles vão ver coisas que eles não gostam, porque você vai ver obsessores, espíritos que estão te perseguindo e tal. E isso vai bagunçando ainda mais o mental, essas pessoas vão tendo cisões com a realidade muito significativas, muito severas, elas ficam muitas vezes agressivas, descontroladas, você tem que entrar com uma medicação muitas vezes sedativa, muitas vezes depressora do sistema nervoso central, e isso tudo vai bagunçando o cérebro dessa pessoa. E chega uma hora que não dá mais para reverter. Então, assim, o que pode ser feito quando eu estou diante de um dependente químico? O que um dependente químico que esteja vendo esse vídeo pode fazer? Parar de usar drogas. Você tá aflorando a sua mediunidade de uma forma totalmente desregrada. Isso vai te trazer inúmeros prejuízos, se já não está te trazendo. E se você conhece alguém que tem problema com álcool e drogas, que faz uso frequente e tudo mais, que você percebe ali que a pessoa está se viciando ou já já está viciada, começa a alertar ela. Começa a dar um toque, começa a falar, olha, isso daí não vai acabar bem. Muitas vezes, em boa parte dos casos de dependência química, terminam em mortes ou de forma trágica, acidentes, principalmente de carro, né? Mas inúmeros acidentes ou suicídio. Né? Ou então a pessoa acaba tendo prejuízos físicos muito grandes, irreversíveis, sequelas no corpo, nos órgãos, sequela no cérebro. E muitas vezes a sequela é irreversível, sim, não vai voltar a ser o que era. Então, drogas e álcool é uma coisa para ser usada com muita... Não é nem para ser usada, né? Na verdade, assim, álcool e drogas a gente não deveria usar. Se você já tem uma mediunidade um pouco aflorada, use com muita cautela. Busque o conhecimento. Entenda o que você está fazendo com você. E se você percebe que você está fazendo uso dessas substâncias para anestesiar uma dor emocional, para agora e vai se tratar. Porque senão isso vai te levar para um vício. Se você está usando essas substâncias para esquecer da tua família problemática, enfim, porque sua vida não tá legal e você precisa ter um barato, você precisa ter uma sensação de euforia qualquer, vai se tratar, busca ajuda tanto profissional, terapias e etc., como ajuda espiritual. Porque você está sim, eu tô afirmando, você está sim com obsessão. E dependendo do nível de uso, da frequência, da quantidade que você está usando, você está com obsessões complexas. Não são mais simples obsessões. São obsessões que só vão sair de perto de você se você se tratar. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado, tenha esclarecido um pouco essa questão da dependência química e da espiritualidade. Se vocês tiverem dúvidas acerca desse assunto, quiserem saber alguma coisa que de repente eu não tenha falado, eu não tenha citado, deixa a pergunta aqui nos comentários que eu vou respondendo. E se vocês conhecem alguém que está fazendo abuso de álcool ou de drogas, de substâncias psicoativas, manda esse vídeo para essa pessoa, dá um toque nela. Pelo menos, pode ser que ela nem veja, pode ser que ela nem acredite, mas pelo menos você mandou.
você fez a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Então é isso, pessoal. Boa noite. Um super beijo e estejam na luz. Até a próxima!